MS em Dia Preview, informação até você. Nesse programa, eu trago o vereador Claudinho Serra. Ele que também teve uma grande experiência nos bastidores do Executivo, lá no governo Reinaldo Zambuja. Ele vem falar de projetos e desafios de uma nova política, um novo jeito de fazer a aproximação com o cidadão para fazer as coisas dar certo. Se fosse você, ficava no vídeo. Claudinho, seja bem-vindo. Obrigado. Beleza. Legal trazer alguém que tem esse conhecimento de interior, de capital, né, e da política. Para o campograndense que viu o teu nome aparecer mais nos últimos anos, ele não faz ideia do quanto que seu trabalho foi importante no PSDB anteriormente, nessa expansão do partido para o interior e de grandes vitórias, né? Conseguir alcançar o protagonismo e a hegemonia. E você esteve lá, você participou disso assiduamente. Seja bem-vindo. Né? Obrigado, e já mostra assim, o valor, o sucesso de uma nova forma de fazer política. Né? Eu participei desde o início dessa concepção do projeto Reinaldo Zambuja. Então, nosso partido é o PSDB, mas nossa liderança maior no que tange de política é o Reinaldo. Então, eu tive no governo, tive uma experiência, eu brinco que fiz 2 faculdades, né? O primeiro foi em Direito, agora estou na terceira então, porque a primeira foi em Direito, a segunda foi estar na Casa Civil por 7 anos, e aí depois concluí Gestão Pública, agora depois de velho, voltei para o banco da universidade e também foi uma experiência de grande valia. Essa experiência que a gente teve, a expansão, esse modelo de municipalismo, esse sincronismo que o governo PSDB conseguiu criar entre a administração da coisa pública, o interesse social, andar de mão dada, aliado com a boa política, junto com os aliados, colocou esse projeto que hoje a gente entrega o partido, que tem 400 vereadores, 54 prefeitos, 55 prefeitos, 6 deputados estaduais, 3 deputados federais, e conseguiu a gente fazer a sucessão do governo do estado, que era inédito. Desde que de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul nunca tinha tido o sucessor. E o Reinaldo escolheu o seu sucessor, nosso governador Eduardo Rido, preparou, e a gente fez parte disso. Eu estava lembrando há pouco, esses dias com a minha esposa, ela tinha acabado de ganhar o nosso primeiro filho. Uma semana eu fui para Três Lagoas, que nós ficamos lá numa imersão para trabalhar aí os primeiros pontos que a gente ia tocar da campanha do Eduardo, desde plano de governo, estratégia de comunicação, preparar os adversários, montar os times nas cidades, e por essa experiência eu fui convidado. Então assim, eu desde muito jovem, estive na Casa Civil, entrei como coordenador, depois fui coordenador geral. Você viveu bastante? Depois fui adjunto, então eu fiz uma escola com o Sérgio de Paulo. Sérgio, como chefe da Casa Civil, me deu a oportunidade, ele me adotou, eu jovem, mas eu sempre do lado dele, fui podendo aprender com os bons. Então eu levei essa experiência, eu tive essa experiência muito forte no Executivo. E aí, 2020, fomos testados nas urnas. Pois é, uma eleição com pandemia, né? Que influenciou muito também, influenciou demais. Mudou muita coisa. É uma eleição atípica, o nosso partido fora do protagonismo, porque não tinha um candidato a prefeito. Isso complicou, mostra o PSDB, na eleição anterior tinha eleito 7 vereadores. Na eleição que eu concorri, elegeu 3. E apesar da boa votação que a gente teve, acabamos ficando de fora. Mas a derrota também é um belo aprendizado. Sim. E não foi derrota, né? Você entrou depois, né? Exato. A gente tende a ver muito política, eu falo cidadão em geral, como futebol, né? Ganhou, perdeu, se um ganhou, o outro não pode aparecer e tal. E você viveu o lado da política mais nobre, né? Para dar certo o municipalismo no Mato Grosso do Sul, e hoje todo mundo fala de municipalismo, justamente quando o ex-governador Reinaldo Zambuja ajudou até prefeitos que não eram do partido dele, né? Todos. E dando condição para todo mundo trazer a demanda, né? Até com a bancada federal foi aquela coisa de dobrar, né, o recurso e tudo mais e fazer dar certo. Esse ganha-ganha não é tão simples de se aplicar na política, mas quando ele funciona, o retorno é muito grande para o cidadão. O Reinaldo dizia o seguinte: a gente aqui da governadoria, do Parque dos Poderes, talvez não sabe o que está acontecendo em Vicentina, em Paranhos, em Bataguaçu, em Corumbá, em Ponta Porã, da maior para o menor município, Dourados. Então, esse formato de municipalismo foi colocar numa mesa como essa,
com o governador, o prefeito, os vereadores e as lideranças de terceiro setor, Ordem dos Advogados do Brasil, Sindicato Rural, FamaSul, as associações comerciais. Então deu oportunidade para toda a representatividade ser ouvida e lá tirar as demandas e colocar em execução. E foi um governo, e você que acompanha, que é um craque, que é um especialista disso, sabe das decisões amargas que nosso governo teve que tomar. 2015 foi muito difícil. Né? Muito difícil. Nosso governo, até 2017, o ano anterior à reeleição do Reinaldo, era um governo de más notícias, coisa que gestor nenhum queria tomar. E valeu a pena depois, né? Depois valeu a pena. Reinaldo entrega um governo com dinheiro em caixa, com entrega, obras emblemáticas, municipalismo, maior história de fundo a fundo de saúde que já teve no Brasil proporcionalmente, Mato Grosso do Sul, o governo que mais investe per capita por cidadão. Então, essas medidas amargas foram necessárias. Para o político é muito difícil tomar uma decisão amarga e a gente tem coisas que... Para a equipe também, né? Você estava na linha de frente ali para deixar claro que a parceria dá certo. Havia uma certa dúvida, né? Eu lembro disso, a gente acompanhando votações na Assembleia de projetos de leis que a gente mandava do Executivo e a tropa de choque ter que entrar com um cavalo dentro da Assembleia, dentro do plenário, porque muitas das vezes aquele setor da sociedade não compreendia. Então ficou uma falta de compreensão muito grande, talvez até por desinformação. E com o passar do tempo, o Reinaldo enxugou a máquina, tomou medida amarga, começaram-se as entregas. Aí foi a hora que nosso governo deu a meia volta e invertemos a lógica. Aí o PSDB começou a crescer politicamente. Imagina se não tivesse feito isso antes da pandemia, né? Que a pandemia também judiou bastante. A gente teve uns fatores que economicamente prejudicaram muito o Mato Grosso do Sul. Foi a divisão do pré-sal, que nós saímos muito prejudicados. A pandemia, mas aí, claro, questão mundo. A guerra da Ucrânia, nós somos um dos estados mais afetados, porque nosso estado que tem o agro como propulsor da economia, você pegar, e muito vinha da Ucrânia ou da Rússia, a matéria-prima para o agronegócio. Então, o Mato Grosso do Sul teve um estágio aí intermediário que prejudicou muito o crescimento, mas mesmo assim, hoje nosso estado é exemplo para o Brasil. O governador Eduardo Rito está lá em Brasília e ele nos conta um pouco dessa experiência de vários governadores, aí, medalhões da política. Vinha, Eduardo, que milagre que acontece no Mato Grosso do Sul? Bom, aí coube o destino de você ir para a Câmara Municipal de Campo Grande. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da experiência que antecedeu isso, mas aí você traz toda essa experiência, essa bagagem para uma atividade que a sociedade ela teima em simplificar demais. O que é o trabalho do vereador, como que é o trabalho do vereador, qual que é a importância dele e tudo mais. E a gente, tipo assim, até para definir isso é meio complicado, porque mexe com lei, lida com fiscalização, lida também com demandas diárias da população, tá uma lâmpada que estraga, e aonde você vai, você é praticamente o poder público, né? Cobrado até por situações que envolvem outros poderes, né? O executivo e tal. Como está sendo essa experiência também e lidar com a galera, porque é um cargo extremamente popular, né? O cargo de vereador é muito popular. Eu como vim para um mandato muito curto, a gente teria lá mais um pouco mais de um ano de mandato, eu criei uma estratégia, um perfil de trabalho e essa experiência que a gente trouxe do executivo. Intensificado. Normalmente a pessoa inicia a vida pública no legislativo e eu fiz a inversão da lógica. Comecei pelo executivo e hoje experimentando o legislativo. Então nós criamos um organograma, um fluxograma de mandato para poder fazer entregas em curto espaço de tempo. O vereador, muitas das vezes, como você falou, é incompreendido, porque às vezes no senso comum, o vereador ele só serve para colocar nome de rua, para trocar uma lâmpada, para tapar um buraco. É também para isso, mas não é só para isso. E ele olha o futuro da cidade. O nosso mandato hoje, já apresentando projetos de leis que vão fazer a diferença a longo prazo em Campo Grande. Você pega um exemplo, foi aprovado 2 meses atrás, o projeto de Nami Rights, que é a cessão onerosa de direitos dos espaços, locais públicos. Nós somos vanguarda. Pra você ter uma ideia, semana passada, São Paulo, a capital econômica do país, aprovou esse projeto. E nós aqui aprovamos antes de São Paulo. Transformar Campo Grande via projeto de lei na capital do agro, isso faz uma diferença. Projeto para o jovem empreendedor,
projeto de distribuição de calcário para o pequeno e médio produtor rural. Então, esse é algum dos exemplos do que o nosso mandato tem feito para poder estar mudando a realidade de fato, pensando também a médio e longo prazo. Campo Grande tem que sonhar, voltar a ser aquela cidade que a gente sempre teve orgulho, a capital mais bonita do Brasil. Pois é. E Campo Grande, talvez por falta de planejamento e dificuldade que os últimos gestores tiveram, hoje Campo Grande deixa de sonhar. Campo Grande se apequenou. E a gente não pode se apequenar, uma capital bonita como a nossa, arborizada, bem urbanizada, uma cidade grande, gente hospitaleira, gente bacana, gente trabalhadora. Campo Grande, ela tem um mix de vocação para o comércio, para a indústria, para a agropecuária, que torna a nossa cidade essa riqueza dos imigrantes libaneses, japoneses. É um local pujante, né? Exato. Bom, o PSDB leva uma vantagem para o ano que vem, né? Uma grande qualidade, que isso acaba influenciando bastante para os candidatos a vereador do ano que vem, para a reeleição de quem está vereador e até para o eventual pré-candidato à majoritária. Se tornou um partido especialista em crise, em lidar com situações difíceis, e a gente sabe que a gestão pública no Brasil está em crise. Você nunca fugiu de desafios, foi até recentemente para o interior, deu um assessoramento lá, tentou ajudar uma cidade que também é uma cidade que cresce cada década muito mais, que foi Sidrolândia, e tem acompanhado um momento difícil de Campo Grande. Apesar de estar lidando com boas perspectivas na Câmara Municipal, a gente vê um número maior de moradores de rua, muitas obras aí que infelizmente elas têm dificuldade de avançar e até uma certa incerteza da população. Tem esse orgulho de ser é uma capital com jeito de interior e tudo mais, mas é uma capital que já está chegando a 1 milhão de habitantes e traz problemas numa cidade de 1 milhão de habitantes. Essa política mais pensada, de centro, de clareza, sobriedade, ela vai estar mais na moda no que vem? É isso que a gente espera. É a boa política, parar de polarizar. As pessoas, um não precisa ser ruim para o outro ser bom. A gente tem que pensar, escolher alguém que esteja pensando Campo Grande de fato. Campo Grande precisa de um gestor e nós tivemos bons exemplos e políticos que não são do meu partido, que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. O mandato do Levi Dias, o mandato do André Putinelli, tem marcas até hoje do governo André. Nelsinho Trade pegou um bom momento de Brasil, início do PAC, e transformou também Campo Grande na sua geração. E hoje a gente viu gestores que só trabalham com um projeto de curto prazo. É a história que a gente fala. Se tem um buraco, ele no máximo vai lá e tapa o buraco. Ele não está escrevendo um projeto de como ele vai fazer o recapeamento daquela rua. Isso de maneira genérica, mas para todos os setores. Municipalizar a saúde dentro de Campo Grande, você falou, uma cidade grande, 1 milhão de habitantes. Não tem sentido da gente ter um polo central ou alguns polos centrais. Cada das suas 7 regiões já tem que ter um hospital municipal. A gente está brigando numa guerra atrasada para falar em hospital municipal. A gente tinha que ter 7 hospitais de pequeno porte e um hospital central para as cirurgias. Ter núcleo de especialidade nos bairros. Então, Campo Grande tem que ter um gestor de coragem, aí entra o que a gente falou inicialmente, de tomar medida amarga, cortar a folha na carne, diminuir ineficiência burocrática de gestão para depois fazer entrega. Mas a população vai ter que ter um pouco de calma. A prefeita apresentou algumas medidas que eu acredito que são muito louváveis. Talvez para uma análise crua política não são, mas para uma análise de gestão são louváveis. Mas o que está em jogo, por exemplo, assim, ano que vem as pessoas vão decidir. Né, vão decidir quem vai escolher para vereador ou vereadora, prefeito ou prefeita. E não é só o discurso que conta. Né? Conta também a aplicabilidade do serviço prestado e a condição de se resolver alguma coisa. Boas intenções é bom que todo mundo tenha, né? Ainda mais estando candidato. Você viveu o lado do bastidor no tempo que teve no executivo e hoje vive, além da questão do mandato de estar aparecendo como vereador, você é um cara que vive também o bastidor com a tua equipe, conversando, você sabe que você tem pouco tempo, né, para trabalhar isso. E esse trabalho do diálogo com a população, de conscientizar, de até levar mais esperança, porque a crise ela machuca, as pessoas começam a sonhar menos, a acreditar menos e se contentar com o que tem por aí, né? Então tem também esse outro viés, né, também, né? Hoje a gente... De reerguer a autoestima do Campo Grande. Exato, um trabalho de autoestima. Hoje nós vivemos uma crise a nível de municípios no Brasil inteiro. O FPM, que é o Fundo de Participação do Município,
que é o que 90% dos municípios do país vivem, teve uma diminuição muito brusca em função do ICMS, diminuição do diesel, algumas políticas públicas equivocadas ou não, aí é uma análise mais para um economista, mas que a curto prazo machucaram dos entes públicos e, lógico, a população. Mas eu acho que isso tinha que estar mais explicado, isso não é senso comum. Isso tinha que o gestor ter a responsabilidade de maneira clara e aberta, explicar isso para a população. Nós estamos vivendo um momento e vai passar, e nós vamos lutar para passar. E como vai passar? E como vai passar? Apresentar uma meta, um plano de meta para entregar resultado. A gente não pode pensar em problema imediato. Se a gente ficar concentrado em problema imediato, nós não vamos pensar um problema gravíssimo que o Campo Grande tem hoje é o trânsito. É a segurança pública. Hoje... E a gente foi acordado com uma notícia hoje muito triste. O governo do estado teve que assumir as séries de 1º ao 6º ano para absorver que a municipalidade não tinha capacidade. Agora é um problema da prefeita Adriane? Acho que não. Isso é um problema que quem lá atrás não parou para pensar nisso. E ela está colhendo, infelizmente, esses frutos. Nós, a capital, está colhendo, infelizmente, esses frutos. Hoje nós temos que pensar em estruturar melhor nossa guarda. A cidade está ficando cada vez maior, é a capital do estado, a bandidagem chega por aqui, nós somos um estado fronteiriço, é dificultoso. Então nós temos que pensar numa polícia metropolitana. É a cidade mais rica, né? É a cidade mais rica, onde está concentrada os bancos, que essas organizações criminosas têm interesse. Então eles ficam aqui onde tem os presídios, que os familiares vivem nesse entorno. Então Campo Grande tem que começar a se preparar para dar o salto, para virar uma metrópole de 1 milhão de habitantes. Eu acho que esse discurso é bom, e eu que vim do interior e gosto do interior, tenho minhas raízes fincadas no interior, é muito legal dizer que a gente mora numa capital com um aspecto interior, mas nós temos que se preparar que nós moramos já numa metrópole de 1 milhão de habitantes. E a cidade de 1 milhão de habitantes, ela tem que ter segurança para 1 milhão de habitantes, saúde, educação, infraestrutura, assistência social para 1 milhão de habitantes. Uma pergunta final. O fato de você ser um cara do interior na capital, que também adora Campo Grande e ama a cidade, te ajuda também a ser um vereador de bairro, né? Exato. Você conhece cada bairro como se fosse uma mini cidade. Campo Grande hoje praticamente é um somatório de regiões, né? Exato. A gente divide Campo Grande primeiro pelas 7 macro-regiões e depois vem diminuindo isso até os bairros, e muitos bairros em Campo Grande são maiores do que metade dos municípios do interior. Então, a gente transita como se estivesse vivendo isso. Essa experiência que eu tenho da minha infância até minha adolescência, ter vivido no interior, também me traz algumas experiências que eu tento aplicar no mandato. Da palavra dada, do compromisso cumprido, da forma como tratar o ser humano. A gente pensar que a gente não pode colocar a cabeça no travesseiro, que às vezes tem um irmão que está dormindo aqui na beira do córrego. Então, a gente tem essa sensibilidade que muitas das vezes o interior tem, de entrar dentro da casa da pessoa, bom dia, sim senhor, sim senhora, quebrar o gelo, né? Tomar um cafezinho. Quebrar aquela precaução com a política, né? O político tem que cada vez menos estar fora, cada vez mais estar fora do gabinete, estar perto da população. Acabou o político de terno e gravata, acabou aquele cara que está lá longe, está na Câmara, está na Assembleia, está no Paço Municipal, na Governadoria. O político tem que estar na rua, tem que estar ouvindo as pessoas. E lógico, vai segmentando, nós temos uma Câmara com 29 vereadores, cada um tem uma vocação maior para um tema. Os médicos da saúde, os professores para a educação, muitas pessoas ligadas à cultura, nós temos um coronel ligado à segurança pública, e é muito difícil um vereador conseguir dar conta de tudo, senão a gente brinca e faz igual o pato, né? Anda mal, nada mal e voa mal, né? Então, cada um vai se concentrando naquela fatia da sociedade. E um jogo de equipe também. Exato. A gente hoje, muitas das vezes, eu tenho um projeto de lei que é mais voltado para a segurança pública, eu ligo para o coronel Alírio. Alírio, eu acho que isso é interessante, você tem conhecimento, você se preparou para isso, você conhece a base, como é que é lá, desde o soldado até o coronel. E na educação, a gente troca muito essa bola. Nosso mandato é muito voltado para o desenvolvimento econômico. Então, diversas vezes eu sou procurado, Claudinho, eu estava lá num comércio e disseram sobre a burocratização da emissão de nota. Tenta estudar uma maneira para melhorar isso para a população e a gente vai fazendo esse intercâmbio. A gente tem uma Câmara que é muito harmoniosa. A Câmara entendeu, por exemplo, os anteriores que brigaram muito ruim para a imagem do todo. Então hoje a gente tem uma Câmara que faz entrega, uma Câmara que está próxima. A partir do mês que vem nossas sessões vão ser nos bairros. Então, exato. A gente precisa estar ouvindo a população. Dentro do gabinete a gente não sabe o que a gente está precisando.
E você citou a questão dessa proximidade com a população, né, que conta muito. No caso do Poder Legislativo, tem esse dilema de, às vezes, não aparecer o que vocês fazem, né? Exato. É muito trabalho, é muita indicação, às vezes a sessão tá acontecendo no momento que as pessoas estão trabalhando, né? Exato. E às vezes, você indo na feira e conversando com as pessoas, você corta todo esse caminho, né? Com certeza. A gente está lá fazendo uma prestação de contas ao nosso mandato, sentar com amigos na beira da calçada, tomar um tereré. E às vezes é uma coisa que a gente fez um projeto de lei que muitas das vezes pelo executivo está executando, a pessoa não tem conhecimento, pensa que aquilo é uma política pública do executivo. E não é, que lá nasceu no legislativo. Então, se lá está tomando um tereré e fala, ó, tá vendo aquela melhoria que teve no posto? O nome, o plantão dos médicos está aqui no site? Então, isso veio lá da Câmara. Então, ter isso também é uma forma de divulgar o nosso trabalho. Bom, fora isso, tem também, como você disse aí, os grandes problemas, desafios da cidade. Como você é muito ligado também à questão do desenvolvimento econômico, um deles é o centro de Campo Grande, né? Teve esse baita investimento aí do Reviva Centro, mesmo assim o que tem de loja fechando, o que tem de problema para a coisa alavancar. Tem também, claro, a modernidade que envolve esse setor, né? Eu acho que os empresários também precisam aí dar aquela incrementada e tudo mais. E a crise, mas é preocupante, né? Porque é duro, é igual aquela casa que você reformou e daqui a pouco vai ter que reformar de novo, né? A gente costuma dizer, você olha o exemplo aí das capitais maiores do Brasil, elas demoraram um processo de décadas, até séculos para envelhecerem tanto. Hoje a gente é uma capital muito jovem e o nosso centro já envelheceu demais. Já está, e pós-pandemia, a tecnologia ajudou em muitas coisas, mas nos espaços físicos ela prejudica. Muitas vezes lá o comerciante não quer abrir uma loja física porque tem despesas fixas, e talvez pela internet ele atenda o mesmo público e não tem essas despesas. Mas isso é muito falta do poder público, desde a reforma do centro, ter pensado nas pessoas. Campo Grande, o centro de Campo Grande precisa de gente. Hoje já é uma área que está desvalorizada, é uma área que tem alto índice de violência, tem morador de rua e ainda paga o IPTU mais caro de Campo Grande. Isso tem que ser revisto urgentemente pelo Executivo. É uma luta nossa, brigar, a gente tem que anistiar e isentar o IPTU do centro para reviver o centro de verdade. O Reviva Centro não é só aquela obra. O Reviva Centro é que se construam prédios no centro da cidade. O prédio, que é um núcleo grande de moradores em pequeno espaço, daqui a pouco vem a padaria, vem o mercado, vem a farmácia, aí uma loja, aí um bar, um restaurante, aquilo lá vai fazendo movimentar, o setor cultural está no centro. A gente tinha que brigar para a Rua 14 ser um corredor gastronômico, porque mesmo após a reforma, 6 horas da tarde, quando está fechando o comércio, apagou a luz, você passa das 6 da noite, das 18 horas até as 6 da manhã, a 14 é um deserto, não tem vida. Tiraram a vida do centro da cidade. E eu acho que nós temos que brigar por isso. É um dever nosso. Nós não podemos entregar para as futuras gerações esse centro já envelhecido hoje tão precocemente. Obrigado, parabéns aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade, conversa boa. Eu que agradeço. Eu falo demais. Tua assessoria também, eu pedi um pouco em cima da hora, pedi semana passada. Nós estamos à disposição. Fico muito feliz aí pela presença de vocês. Obrigado. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram, no Facebook do MS Dia. Até a próxima.